Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre o momento atual que vive a humanidade, com guerras, rumores de guerras e como que isso interfere na saúde mental, tanto da população mundial quanto dos indivíduos, uma vez que as notícias invadem os lares, invadem as redes sociais e as pessoas ficam como que hipnotizadas por essa avalanche de exposição a notícias, opiniões, conclusões das mais variadas. Primeiramente, é preciso compreender que a humanidade quase sempre ou sempre esteve em guerras. Guerras regionais, guerras mundiais, guerras dentro do lar, guerra dentro do trabalho e uma como que dependência ou como que uma disposição para o conflito constante. Quando nós ouvimos nas redes de TV, ou nas mídias sociais, as pessoas falando sobre a guerra, sobre invasões, sobre estratégias supostamente inteligentes para matar, para discriminar, para levar o sofrimento às pessoas, nós ficamos como que perplexos e, no meu caso particular, eu não acho nada inteligente qualquer estratégia que possa haver, que seja um artifício, que seja um esforço a matar, para levar o sofrimento às pessoas, nisso não vejo inteligência nenhuma. Mas as opiniões são variadas. Então, nós ficamos expostos a estas notícias e aí precisamos entender o que ocorre no nosso sistema cerebral, no nosso sistema neuroquímico, hormonal. Quando nós nos debruçamos sobre notícias nos jornais, nas TVs, nas redes sociais, contando a versão daquele órgão ou daquela pessoa sobre a guerra, eu digo a versão porque quando nós contamos uma história, quando nós relatamos algo, nós não estamos falando daquilo que está acontecendo. Estamos falando de uma versão que estamos criando. Estamos passando as informações pelo nosso filtro, pelo nosso olhar, pela nossa capacidade de compreensão. E aí estamos expondo. Pois bem, vejamos o que ocorre em nosso cérebro quando estamos diante de aparelhos de TV, de imagens nas mídias sociais ou nos jornais impressos. O nosso cérebro, que não distingue entre o evento real que está acontecendo naquele momento e um evento que está sendo imaginado ou ao qual estamos sendo expostos por imagem, ao ver, ao entrar em contato com esta informação, ele a recebe como uma verdade, como algo que está acontecendo naquele momento, e todo o nosso sistema entra em alerta. O modo de sobrevivência é acionado. O modo de sobrevivência são os mecanismos que a natureza produziu em nós ao longo dos milênios para permitirem, para possibilitarem a nossa sobrevivência. Então, basicamente, esse modo de sobrevivência está estruturado em termos de, quando vê uma ameaça, lutar, fugir, se defender, ou seja, sobreviver. Então, ao ver as notícias, ao nos expormos horas e horas para essa programação, o nosso cérebro então entra neste estado, neste modo de sobrevivência, que podemos dizer que é um modo de estresse, porque esta estrutura de sobrevivência é aquilo que nós chamamos de estresse. Só que o estresse, nesse sentido, ele deveria ter um curto prazo de impacto, que permitisse apenas em nossa ancestralidade que nós fugíssemos, corrêssemos, nos escondêssemos, escapássemos dos predadores e assim sobrevivêssemos. Ocorre que quando nós sofremos uma exposição prolongada
a esse estresse, a essa tensão, ele desequilibra o nosso sistema, pois produz substâncias químicas como a adrenalina e o cortisol, pois são essas substâncias que, lançadas em nosso sistema, fazem com que nós possamos ter mais agilidade para correr, para fugir, nossos músculos funcionam melhor, nossos sistemas periféricos são incrementados através destas substâncias. Mas quando essas substâncias ficam por longo período sendo produzidas e sendo consumidas, elas desequilibram o nosso sistema. E um ponto muito importante é que nós nos tornamos viciados nessas substâncias. Reiteradamente, sentimos necessidade de estarmos em contato com essas substâncias, assim como o fumante tem necessidade de estar em contato com a nicotina. Então, nós passamos a buscar esse estado de estresse, esse estado de excitação, consumindo o noticiário, buscando a todo instante essas notícias, e aí as consequências desse processo para a depressão e a ansiedade e a síndrome do pânico são diversas e são devastadoras. Então aqui, além de nós estarmos tentando expor tecnicamente a questão, fazemos também uma advertência, porque não é possível nós ficarmos expostos a estas notícias por longos períodos, com todo o sensacionalismo das mídias, com toda a necessidade que existe da nossa atenção ser retida, quer por o que nós chamamos da mídia oficial, como canais de TV, de jornais, quer das mídias sociais, porque no fundo todos querem a nossa atenção. Então, nós entramos em contato com esse estado de alerta e passamos a estimulá-lo, passamos a imaginar tal ou qual situação, as pessoas infelizes, as situações após um bombardeio, as situações das famílias, dos povos. E é claro que isso nos sensibiliza. Mas, ao nós nos expormos a este conteúdo tóxico de uma forma prolongada, nós vamos criar em nosso mundo íntimo, a partir das substâncias químicas que promovem o estado de estresse, e não só isso, que promovem em nosso corpo as emoções ressonantes a este estado. Então, todas as vezes que tivermos situações de conflito, situações de dor, situações de impotência, tudo isso vai sendo trazido à tona pela ressonância daquelas imagens que estão sendo produzidas, por exemplo, do outro lado do mundo. Então, nos sentamos à mesa ou vamos ao telefone com os amigos para falar da guerra. E estamos então criando de uma forma constante essas imagens que produzem em nós o medo, a apreensão, a ansiedade, a inquietação, que encontram ressonância com o estado de sobrevivência e encontram ressonância com os nossos medos existenciais. Medo que nos falte isso, que nos falte aquilo, medos imaginários, o medo da traição, o medo do abandono, as inseguranças que trazemos, que precisam ser trabalhadas, mas que se constituem num programa subconsciente, as crenças limitantes, como, por exemplo, a guerra nos dá a impressão e está fundada numa crença de que não há espaço para todos, não há possibilidade de todos sermos felizes, ou seja, para que uns se deem bem, para que uns consigam os seus sonhos, outros precisam
não conseguir, outros precisam perder, como se a vida fosse uma eterna competição. Isso não é verdade. Olhemos para a natureza e hoje a ciência moderna, a ciência antropológica, nos demonstram que a causa da sobrevivência, um fator determinante da sobrevivência é a cooperação e não a competição. E basta olharmos para a própria espécie humana, uma espécie que é das mais frágeis, se não a mais frágil para a sobrevivência individual em contato com a natureza. O ser humano, o bebê, ele não consegue sobreviver só. Ele precisa de cuidados por longo período. Já outros animais, eles, na medida que vêm ao mundo, pouco depois já estão buscando seu próprio alimento, eles já nascem prontos, porque o programa que os conduz é o instinto, e o instinto é uma programação perfeita. Então esse ser humano extremamente frágil, ele vai ajudar um ao outro, ele vai se estruturar socialmente, porque ele o faz assim, ele vai ser capaz de ser a espécie predominante sobre a Terra. Olhemos, por exemplo, um jardim, onde é exatamente a cooperação entre os diversos reinos da natureza, as diversas espécies e variadas de animais, pequenos animais, seres infinitesimais, seres microscópicos, formigas, abelhas, tudo isso coopera num ecossistema perfeito que promove a vida em vários níveis. Então não é verdade que para que a vida se perpetue, para que nós possamos ser felizes, possamos ser plenos, realizar os nossos sonhos, realizar as nossas potências, nós precisamos, digamos assim, eliminar os inimigos. Precisamos abater aqueles que supostamente poderiam competir conosco. Basta que olhemos para o cosmos, olhemos para o céu e vejamos trilhões de galáxias espalhadas em trilhões e trilhões de planetas, de orbes, de mundos, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Se não fosse por umas galáxias, as outras não se estruturariam nos mecanismos siderais e assim também os planetas, como estávamos dizendo. Crenças limitantes como estas de que não há espaço para todos, que para nós sermos felizes precisamos eliminar os nossos concorrentes, está na base das ideologias que nos conduzem à guerra, porque é como se os povos não pudessem habitar a terra tão abundante, tão fértil em riquezas, com tantas possibilidades para nós, mas nós temos que eliminar uns aos outros, temos que eliminar os povos que pensam diferente, temos que eliminar as pessoas diferentes. Quando não o fazemos num âmbito assim, de conflitos mais evidentes, nós o fazemos em torno de preconceitos, de julgamentos de pessoas que têm diversidade de nós, quer sejam pelas questões raciais, pela cor, pela orientação sexual, pelas orientações políticas, ou seja, pela diferença que cada um de nós tem o direito de ter. Mas nós fazemos disso uma guerra. Fazemos da disputa política das ideias uma guerra. Vemos o estado em que está o país brigando ideologicamente por este ou aquele candidato, por esta ou aquela forma de pensamento. Ora, somos todos irmãos. Podemos e temos todo o direito de termos ideias diferentes. Agora, por que o diferente ou as ideias diferentes têm que nos levar ao conflito? Têm que nos levar ao combate? Então, sustentando esta forma de pensar estão crenças limitantes de escassez, de julgamento, de nos sentirmos superiores ao outro, de orgulho em suas variadas formas. Outras crenças limitantes vão estar profundamente arraigadas naquilo que leva o homem à guerra, como a da prevalência de uma raça sobre a outra, a da prevalência de um grupo sobre outro.
Eu tenho mais direito de ser feliz do que o meu vizinho? Eu tenho mais direito de ser feliz do que o meu irmão? E o meu irmão aqui, eu estou dizendo dentro da mesma casa, embora sejamos todos irmãos em humanidade, mas dentro do mesmo lar, nós costumamos combater uns aos outros. Então, através deste raciocínio básico, nós vamos observando como que este processo de nos envolvermos em um pensamento de guerra que não corresponde ao que está acontecendo no mundo. Porque cada um que fala sobre a guerra dá a sua versão. E nós não sabemos muito bem o que exatamente acontece. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que não devamos ficar informados, que não devamos saber o que está acontecendo. Estou falando da exposição prolongada. Vejamos o caso do Covid, da pandemia do Covid. Quando nós passamos a viver um determinado momento com o medo, com o isolamento que foi necessário naquele momento, nós fomos criando um estado de depressão, de sofrimento igual ou equivalente ao próprio Covid. E ao fazermos este movimento de acompanharmos avidamente a guerra, de estimularmos o nosso medo. Ah, será que agora é a guerra mundial? Ah, por causa dessa guerra vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, minha vida vai melhorar, minha vida vai piorar, o mundo vai desandar mais ainda, é o fim do mundo ou não é? Tudo isso está fazendo com que o nosso cérebro entre em alerta contínuo, 24 horas por dia, emitindo substâncias químicas e informações que estão programando, reprogramando, reforçando as programações subconscientes que nos fazem infelizes. A pandemia do Covid gerou ou reforçou ainda mais a pandemia da depressão e da ansiedade. Uma pergunta se faz necessária a nós. Queremos nos libertar da depressão? Queremos nos libertar da ansiedade? Ou estamos viciados nestas substâncias químicas produzidas pelos os pensamentos infelizes, produzidas pelas expectativas dolorosas, reais ou imaginadas? Preferimos buscar essa substância tóxica, buscarmos essas informações que nos envenenam uma, outra e outra vez. Vemos na TV, no noticiário, vamos para redes sociais para comentar o noticiário, depois vamos pensar conosco mesmo, aí vamos conversar com nossos filhos, vamos conversar com os nossos amigos, e aí dizemos que queremos ser felizes e que estes eventos é que não me permitem de ser feliz? Não. Ao me comportar desta forma, eu estou alimentando a depressão, eu estou alimentando a ansiedade, em cima de questões que não estão sob meu controle. Porque se eu foco naquilo que eu não posso controlar e relaciono aquilo que eu não posso controlar com um passado que eu não posso mudar, e esse passado pode ter acontecido ontem, as notícias de ontem eu não posso mudar. E esse passado, quando ele é triste, ele relaciona-se com o meu passado pessoal triste. Ele relaciona com as minhas crenças de indignidade, de não merecimento, de que a vida é assim mesmo, de que o mundo não tem lugar para todos, que os mais espertos é que irão sobreviver. É preciso que nós tomemos uma decisão. Se nós somos construtores da paz, que me parece que muitas vezes, quando estamos consumindo avidamente essas notícias de guerras e de conflitos, de assassinatos, de coisas muito tristes às quais somos expostos diariamente, nós temos aquela postura de que estamos vendo, acompanhando, para dizer que nós não concordamos ou que nós somos diferentes. Mas se eu estou sendo estimulado por estas notícias, por essas informações,
Também posso dizer que é porque eu gosto dessas notícias e essas informações. E por que eu fico diante desse noticiário ou diante dessa carga de informações? Porque eu estou viciado nas substâncias do estresse, nas substâncias que são produzidas pelo modo de sobrevivência, sobretudo a adrenalina e o cortisol. É relativamente comum nós vermos matérias, informações e mesmo documentários sobre pessoas viciadas em adrenalina, pessoas que se expõem reiteradamente ao perigo e têm necessidade de se expor ao perigo. Um caso, às vezes, muito recorrente são os de pilotos de Fórmula 1 que, após pararem, sentem grandes dificuldades de não estarem mais expostos àquelas cargas de adrenalina. Em outras situações, vamos buscar o conflito para que nos sintamos assim. Vamos discutir, vamos gritar, vamos querer prevalecer, vamos querer ter a razão sobre os outros, porque ao estarmos neste processo, estamos produzindo mais dessas substâncias. Não é possível que nós alcancemos uma plenitude do ser, um estado de felicidade, um estado de paz de espírito, se estamos nos alimentando deste material, deste conteúdo o tempo inteiro. Se nós nos alimentamos de um alimento estragado, todo o nosso corpo reage, nós adoecemos.